Oi, gente, tudo bem com vocês? Hoje tem vlog e no final, claro, como sempre, o nosso devocional, a nossa palavra da semana, dessa vez dentro do vlog. Então, não perde nada, fica comigo até o final. Vem ver o que eu tô fazendo por aqui. Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal. Tudo bem com vocês? Vamos de vlog. Tô aqui, ó, na mega produção do tema do Sonic. E, gente, pensa no batalhãozinho. Mas com o nosso molde maravilhoso, obviamente, né? Isso aqui tá sendo muito mais prático. Então, tô usando os dois da minha coleção, que são aqueles que eu já fiz demonstração aqui no canal, de todos os personagens. A única diferença dessa produção que eu tô fazendo aqui é a personagem rosa, que no vídeo de demonstração do meu molde, eu fiz ele todo com o corpinho redondinho e a versão antiga da rosa. Dessa vez eu tô fazendo o corpinho e modelinho novo, que não tem no molde, porque é uma botinha e um cone, mas isso aqui é super simples de fazer, né? E eu acabei adaptando um outro molde que eu tenho, que é um molde de heróis, né? Então, eu usei a botinha dos heróis e um conezinho aqui, que pode ser do Multiuso Mini ou do Mix Lembrancinhas, enfim, não tem muito segredo, não. E aí, eu tô fazendo, né, todos eles, eu começo tirando, fazendo as partes primeiro da cabeça, a parte azul, que é a parte azul, parte preta, todos os que tem esse formato aqui, né, primeiro. Então, eu tiro todos esses, deixo dar uma ressecadinha pra ficar mais firminho. E daí, depois, eu venho colocando a parte dos olhos e focinho, né? Quem não viu a demonstração, depois eu vou deixar linkado aí pra vocês verem no comentário fixado. Leiam sempre os comentários uns dos outros, porque ajuda muito nas dúvidas que vocês tiverem, tá? E se você tiver alguma coisa a acrescentar também no vídeo e tal, comenta aí que eu gosto muito de ler. Os primeiros comentários eu sempre tô dando uma lida e tô deixando o coraçãozinho, tá bom? Então, aqui eu fiz essa parte. Aí, aqueles ali, ó, que é o amarelinho, o Robotnik, e esses dois modelos aqui agora, eu tô fazendo também com base nesse aqui que é redondinho só, e usando a base do roxinho depois, tá? No caso desse aqui, não. Desse aqui é esses detalhes do complemento mesmo, do acessório, que é esse aqui, do Robotnik, esses detalhes aqui, tá? Já ensinei tudinho lá no vídeo de demonstração do molde. E daí, por que que dessa vez eu fiz a cabeça da menina dessa maneira, né? E não do jeito que eu já ensinei lá no outro vídeo, porque o formato do cabelinho dela é diferente desse novo modelo, tá? Então, quando eu for fazer, eu vou gravar aqui pra vocês também, que já fica a dica pra quem quer adaptar. Essa produção aqui, pra começar, lembra? Já fiz vídeo pra vocês. Assim que eu terminar aqueles, eu já começo esses aqui. E ainda tenho Pokémon pra fazer, ainda tenho topos de bolo, eu ainda tenho, deixa eu ver o que que tem ali. Nossa, tem alguns temas novos pra fazer, mas depois eu venho mostrando pra vocês, tá bom? E é isso, por enquanto tá só essa baguncinha aqui. Eu tô também terminando um topinho aqui, ó, do tema de doceria, né? Então, eu fiz a velhinha da Blue Star com uma cauda e tal. Ó, até o nomezinho da criança é Maitê. Vou colocar o cabelinho dela ainda, né? Tô fazendo aqui os cupcakes. Esse vestidinho, gente, ficou a coisa mais linda. Eu juntei vários pedacinhos de massa, alisei, depois fui fazendo o vestido. Tá ficando muito fofo. Quando colocar o cabelinho, vai ficar mais lindo ainda, tá? E aí, é isso. Eu tô aqui trabalhando, depois eu venho falando com vocês. Lembrando que sempre, sempre, sempre o apoio aqui das minhas massas é pela Inkway, né? Os olhinhos adesivos, né? Os olhinhos resinados do Sonic que eu tô usando são lá da Primor Biscuit. Então, tô usando esse modelinho novo. Minha cartela já praticamente acabou, gente. Ó, deixa eu mostrar aqui a outra cartela, ver se eu acho. Aqui. Que eu já usei, né? As cores que tinha, tudinho. Ferramentas Blue Star, né? Como sempre, ferramentas Blue Star. Os corantes em pó da Sara Manil Corantes, que eu também gosto de usar muito. E colinhas da Tech Bond, tá? Mas como eu disse, tomem sempre cuidado aí de não inalar muito perto o cheirinho das colas. E é isso, tá bom? Vamos que vamos.
Daí, gente, eu tava montando, né, a parte dos sapatinhos depois que já tava seco. Eu tava colocando esses detalhezinhos em alguns, né, que cada sapatinho é diferente. E fazendo também o detalhezinho ao redor com uma tira. Porque, assim, dá pra fazer direto no molde, né, que eu deixei até a marcação. Mas eu achei que ficava mais legal colocando assim. E aí, né, eu tô com tudo sequinho e vou colocando. Então, tá sendo muito prático, muito rápido. E aí, aqui também eu já dei uma adiantada, ó. Vocês sempre escutam a minha cadeira rangendo, né? Já dei uma adiantada nas menininhas. Sinceramente, ela é a mais trabalhosa, por causa da cabeça, né? Por causa do formato da cabeça, né? Dos detalhezinhos aqui, que é diferente do que eu fiz no molde. Mas dá pra adaptar também. E aí, o corpinho dela eu também fiz sem ser com esse molde da minha coleção. Em breve, com certeza absoluta, eu vou fazer o molde só dela, pra completar. Porque daí facilita, né? Com a botinha, com o vestidinho e tudo mais. Então, provavelmente aí mais na frente a gente vai ter ela também. Mas não é nada que vocês não consigam adaptar com o molde que vocês já têm, porque o principal é esse rostinho, né? A parte da cabeça. E aí as perninhas, né? É só cobrir também uma... Como é que chama, gente? Cobrir um palitinho, né? No caso eu cobri o arame, deixei assim. E o corpinho é um cone. Então, você pode usar o cone do Multiuso Mini, o cone de qualquer molde que você tiver aí que tenha cone, dá pra usar e você só faz a modelagem aqui da cinturinha. E a botinha, né? Eu usei a botinha do meu molde de heróis, mas também é simples de fazer, então tranquilamente vocês conseguem fazer sem molde, tá? Então, eu gravei pra vocês aí a parte, deixa eu focar aqui, a parte dos detalhes aqui, de como eu fiz essa parte do rostinho dela, pra colocar aqui dentro do vlog, que eu acho que vai ajudar bastante. Mas ela ficou muito linda, né, gente? Muito linda mesmo. E aí, depois eu vou vir também, colando as cabeças do Sonic, fazendo todos os detalhes atrás dos enxertos e tudo mais. Esse tema, por mais que o molde ajude, ele não deixa de ser trabalhoso, tá? O molde não faz tudo sozinho, como a gente sabe, mas ele é muito trabalhoso, porque tem muitos detalhes de enxertinho que a gente tem que fazer, né? Na parte dos espinhos e tal, se você quer fazer um trabalho bem feito. Então, acaba sendo trabalhoso, levei, né, mais do que uma semana para terminar essa produção, mas deu tudo certo, tá dando tudo certo. E aí, com calma, né, a gente vai fazendo, vai ficando tudo legal. Aqui eu fiz umas ponteiras de lápis também, só que esse aqui eu usei o olhinho menor que eu tinha para aproveitar. Eu gostei dos dois jeitos, tanto do olho pequeno, opa, deixa eu mostrar aqui. Tanto do olho pequeno quanto do olho grande, gente, por mais que a diferença seja pouca, né? Eu gostei dos dois. Gostei dos dois. Aí, esses daqui, eles vão pro meu site, as ponteiras, porque não tá incluído no pedido da cliente, não. Então, esses daqui vão pro site. E a ponteira de lápis, eu não coloco os espinhos atrás, porque pra não pesar, tá? Então, a ponteira de lápis, ela é assim. Deixa eu pegar uma caneta aqui, que eu tô segurando só com uma mão. E esse acessório é aquilo que eu sempre falo aqui no canal. Ele é frouxinho na caneta, tá vendo? Ele ainda mexe aqui. Então, quando chega lá na cliente, ela tem que colar com cola quente no lápis ou na caneta pra fazer a lembrança, entendeu? Mas, ó, fica bem bacana numa caneta Bic. Fica bem bonitinho. Ou num lápis, enfim, tá? E aí, eu fui aqui também separando as outras coisas que eu vou trabalhar em breve. Na verdade, essa produção linda aqui eu já terminei. Que são as latinhas, né, do tema safari, que ficaram encantadoras. Gente, ficou muito lindo esse safari. Foi o primeiro safari que eu, de fato, gostei de fazer. Porque eu montei as caixinhas com tudo, no meu estilo, no meu jeitinho, sabe? Então, minha mãe tinha me dado umas plantinhas, e aí eu decidi montar logo as caixinhas para mostruário, e ficou muito legal. Essas latinhas, é tipo aquelas latinhas de tubo lata, né, ficou bem legal. E aí, eu montei com o musgo aqui, né, colei com cola de silicone, cola instantânea, tudo bonitinho, ficou muito perfeito. Coloquei uma passamanaria, um negocinho aqui, e esse aqui é um impresso de madeira que eu fiz, tá? Ficou muito, muito lindo mesmo. E pra essa produção aqui do safari, eu usei só 2 moldes, gente, por incrível que pareça. Esse aqui da cabeça da Van P e o corpinho do Pierre também, o P, tá? Corpinho que já tem os bracinhos na frente, então ficou perfeita essa produção, ele ficou num tamanho muito bom para personalizado de luxo, eu amei.
E aí quem tem aquele molde do Hugo também, dá pra usar, o do Bicharada do Hugo, dá pra usar ele pra fazer, né? Ou no caso dá pra usar os acessórios também no do Bicharada do Hugo, enfim. Bem bacana. E aí eu já separei algumas coisas aqui também que eu vou trabalhar no próximo tema, que é Pokémon. Então eu já tô com os tubetes, já tô com as latinhas, né? E acho que é isso. Eu não posso mostrar mais o que tem por ali, gente, porque ainda vai começar Natal, né? Começar Natal, mas agora eu vou pra outra mesa pra mostrar pra vocês como que ficou aquela produção dos porta-guardanapos. Eu trouxe aqui pra essa mesa, porque essa mesa aqui, a Dudu ficou me ajudando e colando as etiquetas, né? Olha só que produção top que tá ficando, gente. Olha só como ele ficou muito legal mesmo. Ele aqui eu já me envernizei com verniz brilhante da Tech Bond. Então, olha a diferença, né? Do fosco pro brilhante. O brilhante ficou muito legal. Nesse caso, especialmente, eu usei o brilhante. Eu vou usar o brilhante em todos eles para ficar realmente caracterizado da imagem, né? Da embalagem. Então, ficou muito da hora mesmo. Aí, Dudu ainda vai colar ali. Mesmo o papel sendo adesivo, eu pedi pro Dudu passar a cola nas bordinhas, porque realmente eu não queria que soltasse nada. E aí depois, quando eu passo o verniz em cima, ele fixa ainda mais e a cliente pode até, né, passar um paninho úmido que não vai estragar, porque além do papel ser a prova d'água, que é o vinil brilhante, né, que eu uso, ou papel fotográfico brilhante glossy, esses dois tipos de papel eles são a prova d'água. Então a cliente pode passar um paninho úmido, limpar e tal. Claro que ela não pode deixar de molho, ela não pode esfregar, né? Mas ela pode limpar com um paninho úmido sem problema. Tá bom? Então aí ficou aí, essa produção ele tá terminando e a minha cliente já pediu mais 50 de ketchup, então ainda vou continuar essa produção mais um pouquinho. E é isso. Agora eu vou deixar vocês observando aí a parte da cabecinha, tá? Da menina, porque eu falei pra vocês que ela é diferente, né, na hora de fazer aqui os detalhes. Então prestem atenção pra vocês aprenderem tudo certinho aí como foi que eu fiz. Ó, essa parte é bem tranquila, vocês viram que eu só colei mesmo aí os detalhezinhos da cabeça, né? E agora é que a partezinha que é mais chatinha, né, vamos dizer assim, pra colocar ali o detalhe no meio da cabeça dela. Mas, gente, não tem segredo também, tá? É só um pouquinho mais trabalhosa do que os outros, porque os outros já tem, né, ali o formato da cabeça no molde. Mas nada é só com o molde. Como eu sempre falo pra vocês, tem que ter o capricho, tem que ter ali o seu toque, né? Você tem que adaptar conforme o pedido que você vai fazer. Então, todas as cabeças dela eu tive que fazer dessa maneira. Ó, eu peguei aqui essa massa, dei uma puxadinha, tá vendo? Pra fazer esse formato que vem aqui no centro, ó, da cabeça dela. Cobre um pouquinho dos olhos ali. Tá vendo, ó? E aí eu venho afastando aqui pra lateral. E aí eu vou ter que fazer a junção e a emenda, né? Então, a gente vai tirar o excesso, faz aquele alisadinho com o pincel modelador, pra só depois então colocar os cílios, tá?
E aí a gente vai só ajustando. Então não é que é difícil, só é um pouquinho trabalhoso. Se você for fazer em quantidade, realmente esse detalhe aqui, ele dá um trabalhinho a mais. Porém, nada que te impeça de fazer, né, gente? Tudo tem que ter a parte manual mesmo, tá bom? Então, vou deixar vocês vendo aí o restante, que vocês vão ver que não tem segredo. Também os cílios eu faço de massinha. E aí, fui concluindo essa produção. Ó, e aqui eu fui colocando os cílios de massinha mesmo. Eu fiz a tirinha, fui puxando. E eu coloco 2, né, pra combinar aqui. E eu fiz de massa porque tem que ser realmente por cima aqui desse detalhe, né, que a gente fez da cabeça dela. Se eu fosse só pintar, não ia destacar tanto. Então, eu preferi colocar mesmo de massinha e eu acho que combinou melhor. Dá mais trabalho, mas fica muito legal, tá? Lembrando que a massinha tem que estar bem úmida, porque senão não cola. Se você sentir que precisa de cola, não passa cola, tá? Passa só um pouquinho de água, que já umedece a massa e já une bem. E aqui eu fui colocando. E aí é só isso, né? Esse detalhe da cabeça dela. E eu continuei a semana, né? Focada aí nesses trabalhos e em outras coisas também. Depois, quando eu começar o Pokémon, eu mostro pra vocês em outro vlog. Mas desse tema, eu fiquei mais ou menos por aqui nessa semana. Ainda vou continuar pra poder terminar. E aí eu vou deixar vocês olhando mais alguns detalhes que eu coloquei na cabecinha dela, né? Como as orelhas, o detalhezinho do arquinho vermelho, que tem que fazer a marcação. Uma coisa bem simples que só em observar também vocês conseguem fazer. Depois, o que que eu fiz, né? Coloquei aqui os detalhezinhos do sapato, né? Com a tirinha, ainda vou colocar o detalhezinho amarelo que tem neles aqui. Coloquei a barriguinha, né? No tom de pêssego.
E comecei a colar as cabeças, gente. Olha, eles já estão ficando maravilhosos. Aqui atrás, né, como é retinho, eu vou colocar os 2 espinhos dele aqui, que tem, na verdade ele tem 3, né? Tem o rabinho e 2 espinhos aqui, além dos espinhos daqui. Então, são detalhes que a gente faz extra pra deixar ele 3D, né? Porque o molde, ele vem em 2D, mas a gente consegue montar em 3D colocando os detalhes. Então, ele vai ainda ser finalizado para ficar todo perfeitinho. E aí, uma coisa que eu faço também, gente, é puxar um pouquinho de... colocar um pouquinho de massa aqui nessa parte do pescoço, tá? Porque o molde, ele vem só essa cavidade aqui. Então, pra ele não ficar, tipo, sem pescoço, né? Eu coloco um pouquinho de massa, depois que eu enfio aqui o palito e o arame, eu coloco um pouquinho de massa da mesma cor e aliso pra ficar tudo igual. Aí deixo secar e depois fica mais fácil na hora da gente encaixar a cabeça, né? Ele vai estar com um espacinho ali, ó, de pescoço pra ficar um pouquinho mais alto, tá bom? E aí ele fica bem bacana. Depois de terminar tudo eu mostro pra vocês, porque ainda vou colocar os espinhos, ainda vou colocar um detalhezinho aqui e os bracinhos, né? Então tem muita coisa ainda pra fazer. Ali do outro lado também tem muita coisa pra fazer, né? Pra terminar. E vamos que vamos. Então, vamos lá para a nossa palavra da semana. O versículo de hoje é Provérbios, capítulo 9, versículo 11 e 12, tá? Diz assim, ó, a sabedoria multiplicará os seus dias e tornará a sua vida mais longa. Se você se tornar sábio, o benefício será seu. Se desprezar a sabedoria, sofrerá as consequências, né? Então, a palavra da semana é sabedoria. E sabedoria é uma coisa que a gente tem que aprender todos os dias a exercer, né? Porque sabedoria é diferente de inteligência. Você consegue aprender as coisas através da inteligência, mas para tomar decisões certas você precisa da sabedoria, não só avaliar os prós e contras, mas ser sábio nas suas decisões, pensando num todo, né? Muita gente acha que a sabedoria, ela vem pela idade, por exemplo, cheguei nos 40 anos, já sou sábia, já sou madura. Cheguei nos 50, 60 anos, já sou sábio. É claro que a vivência e a experiência diária de cada pessoa, ao longo dos anos, vai trazendo sabedoria sobre determinados assuntos. Mas isso não quer dizer que é a idade que traz. Porque o que traz realmente a sabedoria é um coração que se dispõe, né, a aprender com todas as situações. E muitas vezes, nós mesmos que somos mais jovens, né, não sou tão jovem assim como o pessoal pensa, mas eu já vivi muitas coisas na minha vida, já passei por muitas dores, muitas aflições, muitas batalhas que me fizeram crescer, que me deixaram mais sábias, que me fizeram entender que muitas vezes a forma de agir, a forma de falar, a forma de decidir certas coisas tem que ter um momento bem certinho para aquilo. Então, assim, a sabedoria ela vem com as experiências, não necessariamente com os anos que se passam, né? Eu gosto muito do livro de Jó, porque Jó, ele era um homem íntegro, puro, reto diante de Deus, passou todas aquelas aflições que todo mundo já conhece, né? Jó foi uma pessoa que sofreu ali sem causa aparente, né? Deus deixou que a aprovação viesse sobre ele para provar o coração dele, para mostrar o quanto ele era fiel. E Jó não pecou nesse sentido contra Deus, né? Ele sim, ele teve os seus momentos de questionamento, ele teve os seus momentos de perguntar porquê das coisas, mas Deus veio, respondeu para ele, né? Quem Deus era, né? Mostrou para ele, eu sou Deus, eu sou soberano, eu tô no controle de todas as coisas, independente do que você passar, né? Isso tornou Jó mais sábio. Mas uma das coisas que me chamou muita atenção na história de Jó é um dos seus amigos, que era o Eliú. Eliú era um dos mais jovens dos seus amigos ali, era o mais jovem de todos os amigos de Jó, e ele esperou o tempo dele certinho para falar com Jó. E tudo que ele falou de uma maneira correta, no tempo correto, e que fez Jó também despertar, né, para aquilo que Deus estava querendo mostrar. Os outros amigos de Jó julgaram Jó, né, começaram até bem, ficaram com ele ali por um tempo, ficaram ali sofrendo com ele, não sabiam o que falar, passaram dias calados ao lado de Jó, só vendo o sofrimento dele, dizendo ali, ó, tamo aqui, tô com você. Mas em determinados momentos,
aqueles amigos de Jó também não estavam entendendo o porquê que Jó estava passando aquilo ali. E aí esses amigos começaram a cogitar, a pensar, né, achando que eram sábios, que já sabiam por que Jó estava fazendo aquilo, estava passando por aquilo. Eles começaram a falar, né, não, deve ser pecado que você tem, não, deve ser alguma coisa que está oculta que Deus está querendo mostrar. Não, é isso, é aquilo outro, e começaram a cogitar um monte de coisa, achando que eram sábios, que estavam aconselhando Jó, mas eles não sabiam o que Deus estava fazendo com Jó, né? Tanto é que no final, quando Eliú, que é um dos mais jovens, toma a palavra para falar, ele fala coisas praticamente iguais, mas ele fala de uma maneira mais branda, de uma maneira mais sensata, de uma maneira mais sábia, que faz Jó realmente entender, né? Além de que Deus já tinha se apresentado no livro de Jó para ele mesmo, mostrando quem ele realmente era. Tanto é que o livro de Jó termina Jó dizendo: eu te ouvi, eu te conhecia de ouvir falar, Deus, mas agora os meus olhos te veem, porque ele teve um encontro pessoal com Deus no meio dessa tribulação, no meio dessa provação. E é essa provação que tornou Jó um homem sábio. Mas ainda assim, quando Jó passou por tudo isso, ele reconheceu Deus na vida dele, uma coisa que chama muita atenção no livro de Jó é que a sorte de Jó mudou quando ele orou pelos seus amigos. Provavelmente, em algum momento da aflição dele, da angústia dele, a falta de sabedoria dos seus amigos, né, de tentarem aconselhar de uma maneira que não foi tão interessante, magoou Jó, né, feriu Jó. E isso acontece às vezes com a gente, né? Às vezes as pessoas querem nos aconselhar, elas não entendem o que a gente está passando, o processo que a gente está passando, por que a gente está passando aquelas coisas, se às vezes a gente nem mesmo consegue entender, porque Deus, ele está trabalhando ali, né? Então é você e Deus que tem que descobrir o que Deus quer com você. Então é você que tem que buscar, é você que tem que orar, é você que tem que pedir a Deus para mostrar e revelar o que ele está querendo te fazer aprender. Mas muitas vezes as pessoas querem ajudar, mas elas não são sábias, elas às vezes não sabem como falar, elas às vezes não sabem como direcionar a sua vida, e aí acaba ferindo, machucando e criando uma bola de neve ainda maior, né, para aquele sofrimento que você está passando. E às vezes essa mágoa que fica no coração, às vezes com um líder que você tem, às vezes com um amigo mesmo próximo, um parente que fala alguma coisa, essa mágoa, se ficar no seu coração, ela vai ser um empecilho muito grande para aquilo que Deus quer fazer na sua vida. Então, a sabedoria, ela faz a gente entender o contexto geral das coisas, entender que nem todo mundo também é sábio, assim como nós não somos sábios. Muitas vezes as pessoas falam coisas erradas, muitas vezes as pessoas machucam sem querer, e a gente também tem que liberar esse perdão através da sabedoria. Então eu tenho que ser sábio para entender que muitas vezes as pessoas querem ajudar, mas elas não sabem ajudar. Muitas vezes o que a gente está passando é somente entre a gente e Deus, e a gente precisa vencer aquela etapa, aquele processo com Deus, né, somente. E a gente tem que ser sábio para esperar o tempo certo para todas as coisas, né? Então, a sabedoria, ela envolve muitos âmbitos da nossa vida, ela envolve a nossa vida e a vida dos outros, porque quando a gente é sábio, a gente consegue ver tudo por um contexto, a gente não se vitimiza, né? A gente não fica, mas fulano falou isso pra mim, mas fulano não liga pra mim, fulano não me dá apoio. Não, a gente não olha pro fulano, a gente olha pra gente, pela sabedoria a gente olha pra gente e diz, poxa, ele não tá conseguindo entender o que eu tô passando. Eu sei que não é culpa dele ele falar essas coisas, entendeu? Muitas vezes. E já que a gente tá no setembro, né, que se chama o Setembro Amarelo, onde muitas pessoas sofrem de depressão, onde muitas pessoas sofrem de ansiedade, eu quero dizer para vocês que sentem ou que passam esse tipo de aflição, não culpe os outros pelo que você tá sentindo. Às vezes as pessoas, elas simplesmente não conseguem compreender o que você tá passando. Não é por mal delas, entendeu? Às vezes o que elas falam, às vezes não é por mal, é pelo aquilo que elas conhecem, elas nunca passaram aquilo. Então elas não têm como te dizer como enfrentar aquilo, né? Mas isso não quer dizer que você não vai ouvi-las muitas vezes. Quando chegar alguém para aconselhar você, quando chegar alguém para te dar uma palavra, que for uma palavra boa, que for uma palavra de fortalecimento, receba, né? Mesmo que aquela pessoa não tenha passado pelo que você passou. Agora saiba filtrar e entender que nem sempre as pessoas vão saber reagir a isso, e nem sempre as pessoas vão compreender, e é muitas vezes cansativo demais para quem está do outro lado também. Porque quando a pessoa que está do outro lado vê você se vitimizando, vê você muitas vezes, eu não estou dizendo que isso é o que acontece sempre, tá, gente?
Existem casos e casos, tem pessoas que lutam contra muitos e muitos anos, elas não se vitimizam, acho que é isso a palavra. Elas querem simplesmente sair e não conseguem, né? Mas tem outras que sim, elas ficam ali, né, voltando no mesmo assunto, voltando na mesma tristeza, voltando no passado, e aquilo fica sendo um vitimismo na vida dela de uma forma que ela mesma está se prendendo ali. E isso muitas vezes é cansativo para a família que está de fora, vendo aquela pessoa sofrer, quer ajudar, mas muitas vezes não consegue. Então, quando a gente consegue olhar por um todo e perceber, poxa, eu não posso olhar só para o meu umbigo, eu não posso olhar só para o meu sofrimento, olha o que eu estou causando também na vida das pessoas, através disso que eu estou passando. Quando a gente abre esse leque, a gente consegue perceber, né, que a gente não precisa ficar naquele lugar de sofrimento, que a gente não precisa ficar fazendo as outras pessoas quebrarem cabeça com a gente porque elas não nos entendem, entende? Então a gente busca força em Deus, a gente busca a ajuda de um profissional e vai à luta pela cura, né? Eu sei que depressão ela tem toda uma parte também biológica, física, ansiedade, enfim, mas ela também tem a parte da alma, ela também tem a parte espiritual, porque nós somos corpo, alma e espírito. Se o nosso espírito não estiver bem com Deus, se o nosso espírito não estiver bem com o que está acontecendo ao nosso redor, a gente vai sofrer, né? A gente vai definhar. O salmista Davi, ele fala o seguinte, ele fala que enquanto eu não confessei o meu pecado, os meus ossos apodreciam dentro de mim, minha carne doía, meu sofrimento era imenso. Então, muitas vezes, sim, é necessário um quebrantamento, uma humilhação diante de Deus e pedir para Deus tirar aquilo de você, porque muitas vezes é uma opressão maligna, muitas vezes é algo que é externo, você não sabe por que está sentindo aquilo ali, mas você não pode aceitar aquilo ali, né? E aí, como eu falei, isso não significa que você não vai buscar ajuda com um profissional, você vai, se for necessário tomar medicação por um tempo, se for necessário fazer um tratamento, faça, mas entenda que acima de todas as coisas, você tem um Deus que cura, e Ele cura hoje, e Ele cura a qualquer momento. Então, se você está passando por esse sofrimento, por uma angústia que você não consegue se livrar, por algo que você não consegue entender, você já foi nos médicos, você já toma remédio, você já faz um monte de coisa e não consegue sair disso, é a sua fé que tem que ser fortalecida, então, para que você venha sair dessa situação. Não se vitimize, não cobre das pessoas além do que elas conseguem compreender, porque elas muitas vezes não compreendem. Então, que você, nesse momento, tome uma posição em você mesmo e diga, Deus, me tira daqui. Eu não tenho forças, me tira daqui. E você, na sua fé, com Deus, você vai, dia após dia, melhorar. Você vai, dia após dia, vencer essas tribulações, vencer essas etapas, vencer essa opressão que muitas vezes quer vir. E no mês de setembro, que eu sei que é um mês dedicado a isso, que é o Setembro Amarelo, o peso dessas coisas parece que vem maior, né? Parece que as coisas assim pioram, parece que as pessoas começam a sentir mais isso, porque parece que é um mês determinado para isso. Não é um mês determinado para isso, é um mês determinado para você lembrar que você pode sair disso, né? Então, que em nome de Jesus, toda depressão na sua vida, toda ansiedade, todo mal, toda aflição no seu coração, todo medo, toda angústia, toda tristeza nesse momento, saia da sua vida em nome de Jesus. Saia da sua vida, peça para Deus tirar e Ele vai tirar, tá bom? Então, a sabedoria, ela vai multiplicar seus dias, vai tornar sua vida mais longa. Quando você é sábio para entender todo o contexto da coisa, não olhar só para você, olhar também ao redor, ver como as pessoas sofrem, né? Por aquilo que você está passando também, você vai entender que a sabedoria ela vai multiplicar seus dias. Você vai ter vida longa, vida feliz. A vontade de Deus é que você seja feliz e pleno dentro da vontade dEle. Fora da vontade dEle é impossível nós sermos felizes completamente. Nós podemos ter alegrias nos dias, mas muitas vezes as aflições vão vir mais intensas. Mas se você tem Deus, você passa por aflições, mas você sempre tem uma alegria lá no fundo do seu coração que te mantém de pé, porque essa alegria, ela não vem pelas coisas externas, ela vem de dentro. Então essa alegria, ela vai te manter de pé, entendeu? Então a sabedoria multiplica os seus dias, torna a sua vida mais longa. E se você for sábio, olha só,
o benefício vai ser seu. É seu, é direito seu, né? Então seja sábio, tá bom? Nessa semana, em todos os dias. Esse devocional foi bem longo hoje, mas eu precisava falar isso porque eu senti mesmo de Deus. Eu sei que tem muita gente que me acompanha, que já me testemunhou quanto as palavras aqui trazem um refrigério, um refúgio no coração, para quem passa por aflição, depressão e tudo mais. Sabe que depressão muitas vezes não é falta de Deus, não. Tem pessoas cristãs, pessoas que creem em Deus, pessoas que são servos de Deus, que passam por isso. Muitas vezes não é falta de Deus, tá? Eu não tô aqui para dizer isso, mas eu tô dizendo para você continuar buscando em Deus a sua cura, porque Ele é um Deus que cura. Ele não é um Deus que deseja que a gente viva na mesma situação o tempo todo. Ele não é um Deus, Ele é um Deus de repetição, de tristeza. Não, Ele é um Deus de vida abundante. Jesus disse, eu vim para dar vida e eu vim para dar vida abundante, plena, completa, feliz, entendeu? E essa felicidade só encontra nele. Então é isso, que vocês sejam sábios, que nós possamos ser sábios, né, nos nossos dias a dia, sem desprezar a sabedoria. Quando alguém for te repreender, quando alguém for falar com você, mesmo que aquilo machuque, né, você receba aquilo ali, medite naquilo ali e pense, poxa, a pessoa não tá me compreendendo, mas tudo bem, eu entrego para Deus, e Deus vai cuidar de mim. E não guarde mágoa, faça como Jó. Ore pelos seus amigos, ore pelos seus inimigos. Porque quando você orar, quando você liberar perdão, a sua sorte vai mudar. Muitas das aflições, muitas das depressões e ansiedades e angústias vêm por falta de perdão. Quando você libera perdão, quando você decide perdoar, você é livre. Porque muitas vezes a pessoa que te magoou, ela nem tá aí lembrando do que fez. Muitas vezes ela não lembra mesmo, muitas vezes ela acha que não machucou, porque ela estava falando a verdade que ela acreditava. Mas, se você perdoar, e se você fizer como Jó, você orar pelos seus amigos, a sua sorte vai mudar. O seu status vai mudar. Você vai deixar de ser uma pessoa depressiva, de ser uma pessoa ansiosa, de ser uma pessoa magoada, vitimizada, para ser uma pessoa alegre, abundante, livre em Deus. Entendeu? Porque aquilo só vai te prender se você continuar alimentando. Mas em Deus, nós somos livres. Em Deus, nós somos livres. Porque é a verdade de Deus que nos liberta. Não é a verdade do homem, é a verdade de Deus que nos liberta. Tá? Então, se você conhecer o Filho, como diz a palavra, se o Filho vos libertar, aí sim, verdadeiramente vocês vão ser livres. Se Jesus Cristo, você dá espaço para Ele libertar você de toda mágoa, de toda angústia, de todo o peso do passado, você vai ser livre, tá bom? Então, que em nome de Jesus, Deus te abençoe, seja uma semana abençoada para vocês e que seja aí um dia de mudança na sua vida, né? Que seja uma semana de mudança de sorte. Que você coloque aí no seu coração orar pelos que te feriram e liberar perdão para que você possa prosseguir bem, né? E mesmo quando vier de novo alguns pensamentos, algumas coisas, não deixe isso ficar na sua cabeça. Já expulse, já tire, já vá fazer outra coisa, já vá pensar em Deus, já vá colocar um louvor e lute contra isso todos os dias. Você vai vencer. É um dia após dia, sim. Precisar de ajuda de médico, vá, mas busque em Deus primeiramente. Porque buscando o reino de Deus e a sua justiça, as demais coisas vão ser acrescentadas na sua vida. Tá bom? Um beijo, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.